hoje que eu vou ensinar vocês a fazerem uma cocada prestígio crocante, que é a mistura daqueles dois chocolatezinhos, que eu sei que você sabe qual que eu tô falando. Muito fácil, simples, não vai leite condensado, bem econômico. Eu tenho certeza que você aí, ó, do outro lado da telinha, vai adorar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa cocada que eu tenho certeza que você vai se impressionar. Como é fácil, rápido e bem, ó, econômico. Principalmente se você for do fácil e venda, tá? Então fica de olho nessa receita, não tira o olho pra você não perder nenhuma etapa. Fechou? Combinado? Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, e se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Para isso, como sempre, eu vou usar, ó, coco ralado. Você pode ver que meu coco aqui já tá raladinho, olha, tá um grãozinho bem pequenininho. Will, como que você rala o seu coco para ele ficar bem fininho desse jeito? É bem simples, você vai pegar o famoso coco fresco, tá bom? Esses cocos frescos que a gente compra no mercado, que é bem mais barato que você comprar aquele de pacotinho de 100 gramas, né? Eu peguei ele, descasquei com esse método acima que eu já postei aqui no canal, como descascar coco rápido no micro-ondas, tá bom? E tirei essa parte pretinha e ficou branquinha desse jeitinho aqui, olha que coisa mais linda. Fica bonitão, né? E aí eu peguei e coloquei dentro do meu processador. Não tem processador, não tem problema, pode fazer no liquidificador, tá bom? E triturei isso tudo aí até ele ficar com essa textura, meus amigos. É bem simples, tá? Se caso você for fazer no liquidificador, eu sugiro que você vá colocando aos pouquinhos, tá bom? E aí vai batendo e vai retirando, e aí vai fazendo o processo até completar. Para essa receita aqui, eu usei 750 gramas de coco, tá? Dá mais ou menos 3 cocos grandes, tá bom? Cocos frescos, né? Vou colocar aqui, ó, na minha velha panela de alumínio batido. Eu vou adicionar aqui o meu açúcar. Aqui eu tô usando 650 gramas de açúcar. Eu vou misturar isso aqui, é claro, né? E esse açúcar vai derreter, consequentemente vai aquecer e cozinhar esse nosso coco fresco, que vai soltar sua umidade, né? Aquele famoso gostinho que o leite de coco tem, né? E vou deixar isso aqui cozinhar no seu próprio suco. Tá usando um coco mais seco, ele não soltou muita aguinha, pode colocar uma xícara de açúcar. Oh meu Deus, eu tô ficando doido. Pode colocar uma xícara de água, tá bom? Olha aí, vocês puderam perceber aí, né, que ela deu uma aguinha, agora ela reduziu bem. Olha só como é que ela já deu uma boa reduzida, mas ainda assim tem um pouquinho de água aqui. Por quê? Ela é necessária para nossa próxima etapa. A diferença das minhas cocadas, você sabe que não vai leite condensado. Vai um ingrediente melhor do que leite condensado, que vai realçar o sabor ainda mais do coco, que é o nosso leite em pó, aquele famosão, né? Só que eu não coloco ele direto aqui. O que que eu faço? Eu coloco ele diluído em água, tá, meu amigo? Meus amigos. Já tudo diluído no jeito que tem que estar. Vou colocar aqui, ó, tá vendo? E vou colocar um ingrediente aqui também que eu sei que tem muita gente que não gosta, mas é opcional, tá? É a famosa glucose de milho, tá? Uma colher. A glucose, como vocês já sabem, né? Se você é velho do canal, a glucose ela vai aumentar a qualidade da durabilidade do seu produto, tá? Essa cocada minha tem 7 dias, tá bom? De validade. Com a glucose ela vai ter os mesmos 7 dias, porém você vai comer ela no 6º dia, no 7º dia, vai estar com um sabor e uma textura como se tivesse feito no dia, tá bom? A glucose faz mal, a glucose faz isso, a glucose faz aquilo, mas é opcional, tá, meus amigos? Só coloque se quiser, tá bom? Ó, tudo já misturadinho, agora eu vou deixar isso aqui cozinhar, tá bom? Para reduzir essa água que a gente misturou junto com o leite em pó, e consequentemente ela vai reduzir aqui, ela vai ficar um ponto mais sequinho, que é a hora de tirar o ponto para poder jogar pro nosso tabuleiro, mas tem um segredinho, aguenta a mão aí. Olha aqui, meus amigos, tá quase chegando no ponto, ó, tá vendo, ó? A nossa aguinha toda já basicamente já evaporou. E como que eu sei que tá no ponto, Will? É que na hora que você tá mexendo aqui, ó, você pode ver que ela começa a desgrudar do fundo da panela e ela meio que se desfaz em bloco, tá vendo, ó?
não é o mesmo ponto das outras cocadas, repetindo, viu, meus amigos? Porque as outras cocadas iriam ter que ficar mais tempo aqui. São uma cocada mais sequinha, né? Úmida por dentro e sequinha por fora. Essa aqui não, essa aqui ela tem que ser úmida mesmo. Então é por isso que ela tem que ser retirada nessa textura aqui, tá bom? Então, ó, vou dar uma mexidinha aqui, mais ou menos de mais uns 2 minutinhos somente, tá? Com o fogo desligado, tá bom? Olha só, meus amigos, passou 2 minutos, ó, tô sentindo aqui no braço que a minha cocada tá começando a endurecer porque a massa tá pesada. Então, é nesse momento que eu vou pegar ela e levar lá pra minha forma. Bom, o interessante é colocar na nossa forma ainda quente, tá, meus amigos? Se você quiser controlar a textura dessa nossa cocada aqui, é bem simples. Você quer ela mais durinha? Coloca mais açúcar. Você quer ela mais cremosinha, mais molinha, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, você coloca menos açúcar, tá bom? Pronto, meus amigos, cocada já pronta aqui, já tá até endurecendo, tá, meus amigos? Tem que ser muito rápido. Uma coisa importante é o tamanho da forma, tá? Eu tô usando uma forma 30 por 20. Opa, ao contrário, 30 por 20, tá bom? Aqui vocês podem perceber que eu coloquei o papel manteiga, mas vocês podem untar ela toda com margarina ou manteiga, não tem problema não, tá bom? Eu coloco o papel manteiga porque fica mais fácil de poder retirar, mas você pode untar com margarina que dá certo. Agora nós vamos dar uma leve prensada nessa cocada aqui, tá? Pra ela poder ficar retinha e assimétrica. O que eu posso usar para poder prensar? Você pode pegar uma tampa, tá? De uma forma qualquer que você tenha aí e pressionar, untar, né? Com margarina e pressionar ela aqui, tá? Você pode colocar papel manteiga e pressionar também. Você pode colocar um plástico de mercado ou então um filme plástico, que é o que eu vou fazer, ó. Aqui, ó. Vou colocar um filme plástico aqui em cima, ó. E com o meu famoso Amansa Marido, eu pressiono ele aqui, ó, pra deixar ele bem retinho. Não tem o Amansa Marido? Sem problema, vamos fazer no copo. Copo todo mundo tem em casa. Não tem desculpa, não tem mimimi não, meus amigos. Aqui é solução. Ó, e vamos pressionar ela aqui pra ela poder ficar bem retinha. Pronto, meus amigos, ó. Olha que coisa mais linda que ficou. Vou tirar esse plástico aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó. Olha só, retinho, assimétrico do jeito que tem que ficar, tá? Por que eu faço isso? Para na hora que nós formos para nossa próxima etapa, as cocadas ficarem retinhas e perfeitas, tá bom? Olha só, show de bola, né? Agora eu vou deixar essa cocada aqui esfriar, tá bom? Para ela poder tomar consistência. Uma coisa bem importante, nunca, jamais leve essa cocada para esfriar na geladeira. Essa cocada Prestígio não pode ir na geladeira de forma nenhuma. Depois eu vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Então vou deixar isso aqui esfriando meia horinha e já volto. Pronto, amigos, ó, tudo já durinho, do jeito que tem que ficar, né? Durinho não, né? Esfriou. Olha só, eu também liberdade já cortei, tá? Eu fiz cortes de 8 por 5, tá? Sem segredo, só medir com a régua e cortar com a faca. Fiz isso com ele ainda morno, combinado? Agora é bem simples, ó. Se você tiver feito igual eu, colocando o papel manteiga, ó, você pode ver que ele sai fácil. Eu vou até puxar aqui pra você ver, ó. Ele sai bem facilmente, ó. Tá vendo? Olha só como é que ele sai facilmente. Caso você tenha untado com margarina, é só você fazer isso aqui, ó. Virar desse jeito, ó. E aí você puxa e ela vai sair bem facilmente, tá bom? Se caso você tiver feito aí com margarina. Olha só, já sai completo. E já como já vai ter cortado, ela já vai estar partidinha. Olha que cocada mais linda que ficou, meus amigos, ó. Cocadas já separadinhas, olha, deu 3, 6, 9, 12, 15 cocadas, meus amigos. 15 cocadas são aquele pouco de doce que me rendeu, massa de doce que rendeu. Detalhe, você pode fazer do tamanho que você quiser. Esse tamanho aqui é o que eu gosto, é o que costumeiramente vendem aqui nas padarias aqui de BH, tá bom? Ó, agora nós vamos glaçar isso aqui tudo, nós vamos banhar no nosso chocolate, meus amigos. Aqui eu tenho um chocolate fracionado. Atenção, meus amigos, se você quiser, você pode fazer com chocolate temperado, chocolate nobre, você tempera e faz esse processo que eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu gosto de usar esse chocolate porque, na minha opinião, tá?
ele tem uma excelente qualidade. Não tô fazendo propaganda nem nada não, tá? Eu uso esse aqui, você deve saber qual é, né? Se você é confeiteiro, se você compra muito chocolate, você sabe qual é a marca, né? Eu uso esse aqui, é o chocolate fracionado. Muitas pessoas confundem chocolate fracionado com chocolate de confeiteiro. Eu conheço esse chocolate de confeiteiro porque ele tem, praticamente você tá comendo um sabão, parece que você tá comendo um plástico, e aí ele fica aquela coisa rançosa, grudando no céu da sua boca, coisa mal horrível, né? Então tem muita gente que fala mal do chocolate fracionado achando que ele é igual. Na minha opinião, a qualidade dele é muito boa, muito satisfatória, excelente custo-benefício, principalmente para quem quer qualidade de sabor e secagem rápida sem precisar de temperar, tá? É claro que ele não se compara como um chocolate nobre, mas não tem nada a ver com chocolate de confeiteiro, tá? Aquele parafinado que gruda no céu da boca, esse aqui é muito delicioso, tá bom? Uma dica que eu dou para vocês aí, façam com ele se você quiser, tá? Então eu vou pegar aqui e vou derreter. Você pode derreter ele tanto em banho-maria quanto no micro-ondas de 30 em 30 segundos, que é o que eu vou fazer. Você tem duas opções de banhar a sua cocada, tá? A primeira é só com o chocolate e a segunda é a minha favorita, é colocar flocos de arroz para deixar bem crocante, tá? Mas não coloque muito, coloque mais ou menos, eu coloquei aqui 1,5 colher de flocos de arroz. Quanto mais flocos de arroz você colocar, mais deformado ficaria a sua cocada. Então por isso que eu coloco bem pouco. E agora sem segredo, pegou a cocada. Lembra que eu falei pra vocês que a cocada tinha que estar em temperatura ambiente ou morninha? Não poderia ir pra geladeira? É por causa disso. Pega uma cocada ou qualquer coisa gelada e misture em uma coisa que esteja quente, o que vai acontecer? Principalmente o chocolate, ele vai rachar. E a gente não quer que a nossa cocada rache, né? Então por isso que eu falo pra vocês não levar pra geladeira, senão sua cocada ia ficar toda rachada, né? A casquinha. Aqui, ó. Eu dou batidinhas para poder sugar o chocolate da base da parte de baixo da cocada, ó, e ele suga todo para baixo. E olha só como é que fica. E agora é só transferir, tá? Para uma bancada untada com margarina ou então com papel manteiga, forrada com papel manteiga, tá bom? Com o nosso chocolate já todo passado na nossa cocada. Olha que coisa mais linda, meus amigos. Olha isso. Agora, vamos deixar isso aqui secar, né? Como é um chocolate fracionado, ele não precisa de temperagem. Então, ele seca a temperatura ambiente. Aqui em BH tá bem friozinho. Tô gravando esse vídeo no inverno. Então, eu vou deixar aqui em temperatura ambiente. Se você estiver gravando um local quente, pode levar pra geladeira, tá? Agora sim, você pode levar pra geladeira até ele endurecer. Combinado? E tá aí, meus amigos, olha só como que ficou essa cocada. Meu Deus do céu. Minha boca até virou um brejo, viu, agora? Tá pura água. Mas sempre tem que ter a dica do Will pro Faça e Venda, né? Que é embalar naqueles plásticos adesivados, tá vendo? Ó, olha só. Plástico adesivado custa centavos, meus amigos. É bem barato e você encontra na internet. Olha que bonitinho que fica, olha. Show de bola, né, meus amigos? Agora, vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei, a minha boca virou um brejo, né? Mas agora eu vou matar minha vontade. Vou mostrar pra vocês, olha só, a crocância e a delícia que é essa cocada. Olha isso, meus amigos. Olha isso. Top demais, né, meus amigos? Ó, curtiu essa receita? Ficou até o final porque eu tenho certeza que você curtiu, né? Então, dá uma moralzinha pro Willzinho aqui, só. Senta o dedo desse like aqui, ó, aqui no cantinho. E se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola, me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!